Eu era conhecido como o Cris da Moca. E brigar era o meu hobby. E cheguei na Igreja Universal lá atrás. Naquela época, os meus pais viviam brigando, pensavam em se divorciar, todas as áreas destruídas e chegando a um fundo de poço, sendo despejado 2 vezes seguidas. Sem saber o que fazer, a minha mãe assistia os programas da igreja na madrugada. E foi através dessas palavras da madrugada que ela decidiu ir conhecer. Os dois fumavam, bebiam e foram tirar a prova para ver se realmente o que aquelas pessoas diziam era verdade. E assim começou a caminhada da fé deles. Mas o que eu posso dizer é que naquela época o meu encontro não tinha sido com Deus. O meu encontro ele tinha sido com a igreja. Eu gostava muito de futebol, sempre gostei, fui muito ligado ao futebol. O brilho dos fogos, a torcida cantando, a pulsação, aquela muvuca de gente, as bandeiras, o barulho de quando sai um gol, aquilo me inflamava por dentro. Era uma paixão assim indescritível. Com 13 anos fui sozinho a primeira vez para um jogo. E depois disso nunca mais parei. Eu virei liderança de torcida, com 17 anos já cuidava de quase 700 pessoas e aquilo foi saindo do estádio. Não eram mais só as festas, a arquibancada, era uma vida dedicada ao futebol. Passava madrugadas na sede da torcida, pintando bandeira, cortando plástico, preparando a festa. E tudo que eu ganhava, eu gastava para comprar a roupa do meu time. Não era nem do meu time, era da torcida organizada do meu time. Na minha cabeça eu tinha encontrado uma família, um grupo de amigos que era o grupo que eu queria fazer parte. Um presidente da torcida, um dia numa reunião, olhou para mim e falou: "Você vai cuidar daquele bairro". E eu falei: "Eu vou. E eu vou mostrar para você que lá tem potencial para a gente trazer mais de 100 pessoas". E naquele bairro só tinha eu. E eu cumpri aquilo. Em um mês eu andava com 80 pessoas do meu lado já. Fui descobrindo um lado feio do futebol, que eram as brigas, as disputas por território, as disputas para mostrar quem era mais forte, e eu ia para cima mesmo. Eu defendia meu time com toda a garra, com toda a gana. Eu fui aprender a lutar e eu fui fazer uma arte marcial. E gostei tanto que passei anos praticando, a ponto de tatuar um lutador em mim. As pessoas no meu bairro, das outras torcidas, elas tinham medo de mim, porque eu era bom de bater nos outros. Esse era um dom que eu tinha. Às vezes eram ônibus que nós interceptávamos para fazer as pessoas descerem, a gente quebrava os ônibus, usava barra de ferro, pedaço de madeira. Às vezes a polícia conseguia interceptar, a gente brigava com a polícia também. Acabei falando português, claro, saindo na mão com 2 policiais já em 2 situações diferentes. E numa delas eu acabei sendo preso, no mesmo dia ainda por uma depredação do patrimônio público, quando quebramos em mais de 150 pessoas uma estação de trem inteirinha em meio a uma briga. Terminando a escola, eu conheci a Patrícia. A Patrícia foi paixão à primeira vista. Nos demos muito bem, viramos melhores amigos e futuramente nos relacionamos. E a Patrícia me acompanhava, ela gostava, ela ia comigo, inclusive teve vezes em algumas situações de briga, eu estar junto com os caras que andavam comigo e ela tá esperando numa campana com o carro dela cheio de barra de ferro, esperando eu dar o ok para ela chegar com as barras. O meu ideal de vida era defender meu time. E isso foi ficando tão recorrente que em uma determinada briga eu lembro de eu estar brigando com 2, 3 e de repente não lembrar mais de nada. E quando eu acordei, eu estava sentado no hospital, tomando ponto na cabeça. E numa outra situação, pouco depois, já recuperado, voltando, uma outra briga, a polícia veio, interveio e fugindo da polícia, acabei tomando um tiro no braço. Novamente fui parar no hospital e foram se intensificando cada vez mais essas brigas. Nesse meio, foi me apresentado a cocaína e gostei. Usei numa festa, aí usei no jogo e na festa, até o dia que eu fui atrás sozinho. E eu aprendi como buscar. Depois desse dia, eu precisava daquilo todos os dias. Eu e a Patrícia resolvemos nos envolver mais. Nós tínhamos o sonho de ter um filho, de casar, e nós fomos para cima desse sonho.
Só que foi passando os dias e foi ficando um vazio dentro de mim. Apesar do sonho de ter sido realizado, de ser pai, de estar com a mulher da minha vida, por dentro era completamente vazio. Passava noites em claro e sempre me preenchendo com a droga. Ela mandou eu arrumar minhas coisas e voltar para casa dos meus pais. Eu fui conversando com ela, prometi que ia parar, parei um tempinho, mas sempre o tempo que estava sem era vazio por dentro. Era depressivo, era triste, eu não via mais nem a necessidade ou a felicidade de estar perto da minha família. E chegou um ponto dela novamente achar a droga dentro de casa. E daí então foi só um inferno, 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 inferno. Ela foi para casa da mãe dela, que morava próximo de nós, porém ela levou a chave de casa. Eu virei um morador de rua mesmo. Cada dia eu dormia num canto, eu tinha pensamentos de, se eu dormir aqui, alguém vai vir e vai tacar fogo em mim, alguém vai vir e vai me roubar. Mas como alguém podia roubar uma pessoa que não tinha nada? Eu tinha instrução, eu tinha família, eu tinha formação, tenho uma faculdade, tinha bons trabalhos no currículo e cheguei a esse estado deplorável de pedir dinheiro no farol, de ir num lugar que eu conhecia alguém que trabalhava num restaurante e pedir um prato de comida e as pessoas negarem esse prato de comida porque sabiam do meu vício. Chegou um dia que eu parei, refleti e a única pessoa que eu sabia o telefone era minha esposa. E aquele dia eu lembrei de Deus, eu falei, Deus, eu vou ligar para minha esposa, eu vou ligar cobrar, porque eu não tenho como ligar. Faz ela atender. E ela atendeu aquele dia, ela atendeu e eu falei, amor, desculpa te chamar de amor, mas eu quero sair dessa vida, eu não aguento mais estar aqui. Me dá uma chance de verdade, me tira daqui. Aí ela perguntou onde eu tava e eu falei o local e ela precisou comprar uma passagem de ônibus para mim encontrar ela, mas ela não ia mandar o dinheiro para mim, então ela comprou uma passagem de ônibus pela internet, deu o meu nome e eu cheguei no lugar. Aquele dia foi o dia da maior vergonha da minha vida. Eu fedia e o meu filho, que me via como super-herói, como o melhor pai do mundo, aquele filho que sempre me defendeu, nem ele acreditava mais em mim. Ele novo, sem a malícia do mundo, mas ele falava, o papai tá com problema. E aquelas palavras acabavam comigo. A dor era como uma facada no coração, de rasgar a alma mesmo. Minha esposa olhou pra mim e falou, eu não aguento mais. Você não vai mais ter contato com a gente, eu tentei te ajudar, eu fiz tudo o que eu pude, eu não sei mais o que fazer. E a minha mãe continuava na fé desde aquela época que eu era criancinha. Quanto mais eu brigava com ela, mais ela buscava em Deus. Mais ela orava, mais ela jejuava, mais ela dobrava os joelhos dela. Até o dia que a minha mãe orou para Deus e falou assim, meu Deus, cria uma situação que esse menino acorde para a vida. E Deus ouviu aquela oração da minha mãe. Deus criou uma situação que realmente o Cris violento, o Cris briguento, o Cris que por causa das drogas ele aprendeu a roubar, ele tirava coisas das pessoas, ele foi roubado. E eu, naquele dia, era uma madrugada, eu sentei sozinho e eu chorava. Aquele dia eu lembrei de Deus, eu falei, meu Deus, se o Senhor me tirar daqui hoje, se o Senhor realmente for o meu pai hoje, eu nunca mais piso meus pés aqui. E eu consegui ligar para minha mãe aquele dia, eu lembro que eu tava descalço, só com shorts, não tinha mais camiseta, eu já estava alguns dias fora de casa. Eu liguei para minha mãe e falei, mãe, eu preciso da sua ajuda, mãe. Eu quero mudar, eu vou voltar para Deus, mas me tira daqui, mãe. E ela conseguiu mandar uma pessoa me buscar. Eu cheguei em casa sujo, fedido, sem roupa. No dia seguinte eu acordei, sentei com meu pai e com a minha mãe e falei tudo que eu tinha passado na minha vida toda, eu tentei resumir. E falei, esse é o filho que vocês têm hoje. É o filho que perdeu a esposa, que perdeu a admiração do meu filho, o meu sonho, mas eu quero mudar, me ajuda. A minha mãe me levou para a igreja, me apresentou o pastor, eu contei a minha história e aquele pastor ele não me criticou, ele não disse que eu tinha que mudar nem nada, ele só disse que ele ia me ajudar. As palavras que ele falava realmente entravam no meu coração e me despertavam o desejo de mudar. E eu cumpri a minha promessa, eu pus um ponto final, eu
disse que eu nunca mais ia usar nada, que nunca mais eu ia pisar naquele lugar. E daquele dia, daquela atitude, eu nunca mais pus os pés lá, nunca mais usei nada. E assim começou a minha caminhada na fé. E eu fui humilde para aceitar tudo. Eu não disse que eu tinha anos de conhecimento na igreja, não. É como se eu nunca tivesse ido. Então eu ia nas reuniões de domingo, eu fui voltando a ter uma rotina normal. Aquela pessoa que ficava 10 dias acordado, voltou a dormir. E aí, me alimentando da palavra, vendo, assistindo as novelas bíblicas, vendo as pessoas falando de Deus, começou a despertar a vontade. E eu lembrei lá de quando eu era criança, eu gostava de ir na igreja, mas há anos que eu ouvia falar do que era ter o Espírito Santo. As pessoas falavam Espírito Santo. Aí eu comecei a orar e falar, Deus, eu quero ter um encontro com o Senhor, eu quero realmente saber como é ter o Espírito Santo. O que eu preciso fazer para ter o Espírito Santo? Eu falava, meu Deus, eu já sofri tanto, eu fui o Cris daqui, o Cris dali, tantos apelidos, tanta gente me conhecia, mas o Senhor não me conhece, e eu não conheço o Senhor, eu quero te conhecer, meu Pai. E naquele dia eu tive a certeza que eu tive um encontro com Deus, porque era uma paz, falta até palavras para explicar, porque eu não sei, eu me sentia flutuando naquele dia. Eu queria contar para as pessoas que eu conheci Deus, que a vida delas também podia mudar. Eu queria mostrar que eu não era mais aquela pessoa, mas que não ser mais aquela pessoa tinha uma razão. E a razão era o Espírito Santo. A minha esposa, ela vendo essa mudança em mim, começou a despertar nela também o desejo de saber como era. E ela um dia falou que ia comigo na igreja. Essa mesma esposa que um dia saiu de casa e falou que nunca mais ia olhar na minha cara, que eu nunca mais ia ver meu filho, eu pedi ela em casamento novamente e ela aceitou. E nós nos casamos no altar da Igreja Universal. Hoje eu trabalho novamente e hoje o meu trabalho, ele é um trabalho eu exerço um cargo de confiança. A pessoa que era viciada, que as pessoas não davam 10 centavos porque seria usado sempre para sustentar o vício, hoje eu cuido do dinheiro de outras pessoas sem a menor preocupação. Hoje as pessoas confiam em mim. E eu que um dia vivia vestido com as roupas daquele time de futebol e defendia como se fosse minha segunda pele, hoje eu visto outra camisa. Hoje eu visto a camisa do time de Deus, do time de Jesus, do time da salvação, do time que vai atrás das almas necessitadas, dos perdidos, daquelas pessoas que também estão nesse submundo das drogas. Eu visto a camisa para mostrar para elas que vício tem cura.